Vamos que vamos. Se der, a gente comenta sobre tudo, senão aí vai ficar para amanhã. Mas vamos lá. Vamos voltar poucos dias atrás, porque tem tanto que a gente não fala do Master, a gente tem que relembrar alguns assuntos, e como eu falei, isso daqui vai ter desdobramentos não só na delação do Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB, que decidiu delatar, mas na delação do senhor Paquito. Semana passada, a imprensa noticiava que o ex-presidente do BRB e o homem de confiança do Paquito, que é o advogado dele, são presos em operação da Polícia Federal em mira escândalo do Master. O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o advogado, Daniel Monteiro, homem de confiança do Paquito, foram presos numa operação deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta. Eles são suspeitos de terem participado de um esquema de lavagem de dinheiro para o pagamento de vantagens indevidas que teriam sido destinadas a agentes públicos no escândalo do Banco Master, segundo a Polícia Federal. A defesa de Costa afirmou que a prisão é desnecessária. Malu Gaspar no dia já correu para trazer um dos highlights. E aí você vê como era a relação entre o Paquito e o ex-presidente do BRB. Queria comprar o Master. Ex-presidente do BRB é preso por esconder imóveis de nada mais nada menos que 146 milhões de reais negociados com Vorcaro. Apartamentos de luxo em São Paulo e Brasília teriam sido propina em troca da compra de carteiras fraudulentas e da operação de compra do Master pelo Banco Estatal. O que a Malu Gaspar tem a comentar? Paulo Henrique Costa, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro de propinas recebidas do Master para aprovar as compras de carteiras fraudulentas. Os investigadores identificaram 6 imóveis que teriam sido recebidos como propina, 4 em São Paulo, 2 em Brasília, avaliados no total em 146 milhões de reais. Além de Costa, também é alvo da operação o advogado Daniel Monteiro, importante, responsável pela administração dos fundos e contas. O dono do Master, Daniel Vorcaro, usou para desviar os recursos do banco e pagar propina para políticos e autoridades. Homem de confiança de Vorcaro, Monteiro representou o Master em negociações com o BRB. A polícia chega a uma pessoa, um advogado, e normalmente advogados tendem a ter arquivos, documentos, coisas que podem ajudar a esclarecer toda essa confusão. Esse caso central, BRB Master, a compra do Master pelo BRB, você vê que a polícia agora pega o ex-presidente do BRB e pega o cara que, a priori, segundo denúncias, teria operacionalizado. O Daniel Vorcaro falar sobre a questão do BRB já não parece, sabe, que faz sentido. Não parece nem que é necessário. Parece que a polícia já tem os meios para chegar, né, nos finalmente, mesmo sem ele abrir o bico. Inclusive já saiu uma matéria sobre isso. Eu estou avisando de agora porque pegando o que já está saindo aqui, né? Aí a turma da Globo também comentava: preciso dele feliz. Com aspas. Uma mensagem do Paquito, né? Disse Paquito: a corretora sob compra de imóveis para ex-presidente do BRB que negociava a aquisição do Master. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, disse à corretora de imóveis com que negociava a compra de apartamentos de luxo como propina ao ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, que precisava do executivo feliz. Maria. Mostram mensagens apreendidas pela PF. Como não gostar do Paquito, né? Não basta dar um presente, tem que deixar o cara feliz. Preciso dele feliz. Reverte isso aí. Disse Vorcaro, no trecho que consta da decisão do ministro André Mendonça, que determinou a prisão de Costa. Vorcaro mandou travar propina a ex-presidente do BRB após a investigação. O relatório que embasou a prisão do ex-presidente do BRB, a Polícia Federal apontou que o Paquito parou os pagamentos de propina ao executivo ao saber da investigação. O Paquito sabia muito das coisas. O relatório cita o acesso que o dono do Banco Master tinha a ações sigilosas da Polícia Federal por meio do seu faz-tudo, o sicário. Temos uma novidade, não é novidade, não conheceu sobre ele. No relatório da PF, citado por Mendonça, na decisão que o ministro do Supremo autorizou a prisão, o Paquito acertou pagamentos ao ex-presidente que somam cerca de 146,5 milhões, que são os imóveis. E aí o Estadão diz: diálogos de Paquito mostram que BRB
cobriu o buraco do Master desde 2024. Desde 2024. Precisamos com urgência. Em mensagens inéditas, banqueiro disse que precisaria usar depósito compulsório caso o dinheiro do Banco Estatal do Distrito Federal não entrasse. Defesas não se manifestaram. A situação do Paquito segue piorando. Aí, o Renato coloca ali uma notícia que eu fiquei surpreso. Quem poderia imaginar que um ex-chefe, as nossas autarquias, sempre 100% técnicas, iria aparecer na manchete dessa? Ex-chefe de regulação ajudou o Master quando estava no Banco Central. Mostram mensagens. O cara ainda estava no Banco Central? Nossa. A Renato pergunta aí, esse chefe de regulação aí, quem foi que indicou ele? Foi o Temer? Não era Temer que ele chegou ao poder? Pesquisa aí que vocês acham a resposta. Aí a Thais Aérea começa. Rapaz, explicações sobre o caso Master aí levantam mais dúvidas, né? As mensagens dos salários apreendidos não deixam dúvidas sobre o engajamento tanto de Vorcaro quanto do Paulo Henrique Costa para fechar o negócio fraudulento. Preciso fazer ele feliz. A cada nova etapa da investigação ficar mais claro o roteiro traçado pelo Vorcaro e seus assessores que resultou na maior fraude financeira do país. Por isso fica mais difícil explicar como eles conseguiram ir tão longe, porque foi um negócio tão escancarado e, como você vê, né, desde 2020, desde 2024, ex-chefe de regulação ajudou mais quando ainda estava no BC. Ela fala, cara, é difícil explicar, né, como é que eles foram tão longe. Não é tão difícil explicar como é que eles foram tão longe. E quem o Vorcaro contratou para prestar consultoria. Essa palavra é maravilhosa. Prestar consultoria. Imagina o que era essa consultoria. Assim, ele não chegou tão longe sozinho. Eu gosto do Vorcaro, mas ele não é tão bom para fazer tudo que ele fez sozinho. Teve muita gente que ajudou ao longo do processo. A Thais Aérea diz, né? Ainda falta esclarecer quem não viu, quem viu e não agiu, e o que dentro das estruturas de controle simplesmente não funcionou. E não funcionou por quê? Porque ninguém viu, porque faltou técnica, porque sobrou safadeza. Talvez só o Paquito abrindo o bico, né? Ou a Polícia Federal trazendo mais desdobramentos do caso. Aí, o Paquito deve falar muita coisa, né? Pra ajudar a esclarecer. A Teizera já tá com dúvida, eu também tô. E a Mônica Bergamo trazendo notícia pra dar uma acalmada no meio de campo, né? O pessoal esperando a delação do Paquito, que eu não sei nem se acalma tanto, porque era só o seguinte, não, ainda vai mais 2 semanas. Pelo menos mais 2 semanas. O cara apresentará a proposta de delação só em maio. Mas já tá no final de abril. E tensão continua alta em Brasília. Eu não sei se a notícia é que acalma ou não, porque às vezes, quanto mais rápido você recebe a má notícia, melhor. Você tem mais tempo aí de começar a tentar resolver a situação. A proposta de delação do Paquito será apresentada só depois do começo de maio. O cara deve esfriar os rumores que ela estava a ponto de sair do forno. Com o Ministério de seu conteúdo, porém, a tensão deve continuar alta e generalizada em Brasília. Sobre o que o Paquito vai delatar? Quantos anexos? Tu já pensou tu acordar de manhã? Aquela matéria que normalmente sai às 4 horas e 1 minuto. Eu não sei porque a Malu Gaspar bota assim, 4 e 1. Né? A Mônica Bergamo bota 23 e 1. 11 da noite, 11 e 1. Aquela matéria dá 4 e 1 da manhã. E tu acorda. Bomba. Um dos anexos da delação de Vorcaro é sobre quem vocês querem. Rapaz, velho. Esse dia vai ser muito louco, viu? Se esse dia acontecer, olha, vocês vão saber, porque eu vou começar o vídeo assim, ó, com um sorriso aqui, ó. Eu não vou conseguir controlar o músculo zigomático de tanta felicidade. Tá assim, ó, vai sendo o Coringa do Batman. E aí, assim, ó. Delação de Vorcaro tem X anexos. Um deles é sobre a única pessoa que precisa estar nessa delação. Ai, até eu tô ansioso, viu? Ansioso. Trecho sobre BRB em delação de Vorcaro está em fase de conclusão. E talvez a pressa dele
né, ou talvez a prioridade nesse trecho, não só porque é um tema central, mas vai que o Paquito já suspeitasse que o Paulo Henrique Costa fosse rodar. Vai que o Paquito fala, rapaz, velho, o meu celular... Eita, velho, esqueci de apagar lá no celular as mensagens com a corretora. Eita, dos 146 milhões, me dei mal agora. A CENI apurou que em sua proposta de delação ele vai prometer entregar provas com as quais a PF poderá avançar ainda mais no que ele já apurou sobre o caso do Banco Público de Brasília. A defesa de Paquito trabalha na proposta de delação premiada que deve ser apresentada em maio. Ah, meu Deus. Entre os investigadores, há uma certa ansiedade para saber o que Vorcaro terá de novidade, já que o inquérito policial está adiantado. Adiantado, cara. Tem novidade aí. Quanto é que tem novidade? E aí o que eu falei pra vocês. Como o Paulo Henrique Costa foi preso, a polícia deve saber muita coisa, né? Então, é um assunto que talvez não tenha muito o que acrescentar. Então, você dá a liberdade pro Paquito. Sabe? Só por um assunto que a polícia até já tá por dentro do que tá acontecendo, eu acho que ele vai ter que falar e falar bonito. Em especial do tema que o país clama. Qualquer pessoa de bem clama que o Paquito entregue determinadas pessoas. Como a prisão de ex-presidente do BRB impacta a eleição de Vorcaro. Tá ali o Gadelha. Em resumo direto, o episódio, a prisão do Paulo Henrique Costa, deve desidratar um dos anexos da delação que o dono do Banco Master vinha preparando para revelar detalhes de sua delação com o Paulo Henrique e o esquema do BRB. O cara tá preso, sabe muita coisa. Teve busca e apreensão, pegou o celular, pegou o documento, fez aquela devassa. Vai ter que falar, Paquito. Não adianta querer tentar blindar a ninguém. Ex-presidente do BRB também já tá correndo. E, obviamente, a equipe de defesa do Paquito já tá sabendo disso daqui e vai falar pra ele. Falou, Paquito, é bom tu acelerar a delação. E é bom tu falar muita coisa. Porque, aquela coisa, quem fecha a delação primeiro tem mais vantagem. Porque se o cara já fechou a delação, já entregou todo mundo, tu não vai fechar a delação se tu não trouxer nenhum fato novo. Então, quanto mais rápido for a delação, mais contar, mais explicar, eu acho que é melhor. Ele tá ali. O Paulo Henrique Costa, sabendo da confusão, já trocou de advogados e escolheu a dedo advogados que atuaram em delações premiadas. Não só isso. Não só isso. Costa comunicou a troca nesta quarta, ao criminalista Kleber Lopes, que estava responsável pela sua defesa. Lopes tem relação próxima com o Ibanez e, em sua atuação na defesa do caso, vinha sustentando que a operação de compra do Master pelo BRB respeitou critérios técnicos. O ex-presidente do BRB escolheu para sua defesa advogados Eugênio Aragão. Esse daí participou de toda a perseguição do ano de 2022. Todas aquelas peças do PT, todas aquelas denúncias no TSE, inclusive aquela AIG, né, aquela ação de investigação, né, AIG, ação de investigação da Justiça Eleitoral. Nossa, dor de cabeça, viu? Olha lá, ele e o Zanin assinando. Já me perseguiu, esse já me perseguiu. Então, contra todos que me perseguiu, o General Aragão, já fui subprocurador-geral da República e ministro da Justiça no governo Dilma, e o Davi Tangerino, aquele carequinha que tá sempre batendo cartão na Globo News. Tangerino atuou em delações premiadas e de executivos das Americanas e tem experiência na área penal empresarial. Vai abrir o bico. A Malu Gaspar, já hoje, diz que o primeiro pedido do ex-presidente do BRB ao Supremo para negociar a delação. O Paulo Henrique Costa pediu aí que ele quer ser transferido da Papudinha para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. E o principal argumento apresentado ao Mendonça é que é a intenção de delatar o que ele sabe sobre o esquema. Fala, pô, me deixa aí lá para superintendência, porque eu vou delatar todo mundo. Só que tem algo a mais. A defesa dele argumentará que a proposta de colaboração não poderá ser discutida e negociada nas instalações da Papuda e vai demandar condições análogas às de Vorcaro. Você fala, ele tá querendo mais mordomia, tá querendo ser da Papudinha. A Papuda, quer dizer. Não é só isso. No caso de Costa, há um motivo extra para ele ir para a superintendência da PF.
O fato da penitenciária, a Papuda, ser administrada pelo governo do Distrito Federal, o que na avaliação dos defensores pode ser um problema, já que em Brasília é dado como certo que o ex-governador Ibanez será um dos protagonistas de uma eventual delação do Paulo Henrique Costa. Já imaginou ele tá lá conversando com advogados, fazendo delação? Será que ninguém vai ver o que ele tá falando, o que ele tá escrevendo? Na Papuda, o pessoal vai que, né, conta com o Ibanez. E a Malu Gaspar complementa que, inclusive, por essa mesma razão, a família do executivo dispensou o Kleber Lopes, que era advogado dele, porque Lopes também advoga para o Ibanez há bastante tempo. Clima em Brasília tá ficando bom. Ontem teve até o julgamento para saber se o Costa continuaria preso ou não, e o companheiro Toffoli se declarou suspeito para julgar a prisão de ex-presidente do BRB no Supremo. Porque concordou com o Mendonça, ele vai continuar preso. Por óbvio vai continuar preso. Mas vamos voltar a falar do seu Paquito. Deve correr com a delação, viu, Paquito? Paquito negocia devolver quantia surpreendente para reduzir pena. Porque o pessoal tá falando isso. Não é só entregar, né? Tem que devolver o dinheiro. Resta saber se realmente é verdade ou não. Segundo Andresa Matais, ela apurou e disse que a quantia vai surpreender. Eu já falei pra vocês, se o Paquito entregar, quem precisa ser entregue, por mim pode devolver o dinheiro pra ele. Pode dar até um prêmio, assim, um prêmio, transforme em herói nacional. Qual é o preço da democracia? Não tem preço, né? O produto tem preço. É até pouco o que o Paquito aí tá causando de prejuízo pro país. Na conta, Paquito quer devolver o valor do rombo no banco e o montante que pagou de propina a agentes públicos. Será? Não sei. Por mim, se ele entregar, aquela pessoa tá pago. Aí a imprensa ficou, né, discutindo sobre a questão do Paquito semana passada. A Yara até coloca ali, né? Mônica diz que a delação do Paquito está sendo pautada nos mesmos moldes do Joesley. Entregar diversas saidinhas e apenas um tubarão? Espero que não, viu? Atende que tem outras informações. Cadê Mônica Bergamo? Mônica Bergamo, minha senhora. Cadê você, Mônica Bergamo? Cadê Mônica Bergamo? Aqui. Esse ritual que é tradicional já das colaborações. Os advogados vão lá, ele relata os crimes, as condutas ilícitas que envolvem terceiros, elenca as provas, mostra onde estão as provas, os documentos de corroboração do que ele está falando, para então apresentar essa proposta de acordo para as autoridades, né? Esses anexos vão ser divididos por temas, um deles, portanto, como eu disse, vai ser o financeiro, e só depois, com esses anexos em mãos, é que as autoridades fazem um exame rigoroso sobre a consistência do que ele está falando, o ineditismo dos fatos, e aí tomam a decisão de aceitar ou rejeitar a proposta e partem para a negociação dos valores bilionários que ele vai ter que pagar. Agora é aquela coisa, né, o Megali, do jeito que tá andando aí a carruagem, quer dizer, ou ele faz isso mais ou menos rápido, daqui a pouco a polícia já prendeu todo mundo e já descobriu tudo, né? Então tem também um pouquinho essa corrida contra o tempo, mas não foi finalizada ainda como se esperava, ficou para maio, Megali. E lembrando que a lógica da delação premiada é você livrar um pouquinho a cara da sardinha para poder pegar um atum mais gordo. E imagine, dentro de uma lógica de um crime financeiro, qual seria o tamanho desse atum para que o Daniel Vorcaro fosse considerado uma sardinha dentro desse contexto. Por exemplo, deputado, eu acho que não, hein? Deputado, entreguei aqui a principal figura que eu entreguei é um deputado federal. Acho que não vai satisfazer minha fome de gol. Não sei a de vocês. Pois é. Senador pra cima. Senador pra cima. Né? No mínimo. Bom, você se lembra que o Joesley Batista da JBS era um tubarão, um peixe gordo aí, como é que se chama? É uma sardinha ou um atum, depende do Ele estava longe de ser uma sardinha, ele era um atum, né?
fortalecido, que entregou um monte de sardinha, e foi aceita a delação dele, mas ele entregou o Temer, né? Foi lá, gravou o Temer, tudo aquilo, que depois tudo era anulado, mas enfim. Então é isso, quer dizer, você pode entregar várias sardinhas, mas tem que entregar pelo menos um, né? Peixe que seja ao menos do seu tamanho, você tem razão. Pelo menos um, Paquito. Pelo menos um. Só um tá bom, só um. A delação dele pode ser de uma única... Pra mim só tem um único anexo, uma única pessoa, já tá resolvido. Mas, e tá bem pago. Só um. Aí o Caio Junqueira, aquela da ala do Mendonça, disse que a defesa do Paquito sinaliza delação forte que aborde os 3 poderes. Só um tá bom, não precisa nem ter os 3. A defesa do Paquito sinalizou pro Mendonça uma delação premiada forte. Envolva personagens dos 3 poderes. Segundo relatos feitos por interlocutores à CNN, a conversa entre o advogado José Luiz, o Juca, né, e o Mendonça aconteceu recentemente em São Paulo e foi pelo menos a segunda já realizada entre ambos. Os relatos foram de uma mudança entre a primeira e a segunda conversa. Enquanto no primeiro encontro, Mendonça saiu mais pessimista quanto ao alcance, né? Talvez não fosse tão forte, envolvendo os 3 poderes. E sem dar garantias que caminharia para homologar a delação. Inclusive, na Mendonça deu na imprensa, né? Eu não vou homologar automaticamente não, viu, Juca? Enfim, nesta segunda, Mendonça pareceu mais otimista. A expectativa é que o material, que só deve ser apresentado a ele em maio, seja amplo e aborde a relação de Vorcaro com integrantes dos 3 poderes, né, da República, tratando inclusive de ministros do governo Lula e o Judiciário. A mudança no plano inicial de defesa, né, de poupar ministro do Supremo. O motivo principal é que, sem uma delação completa, a chance de Mendonça não homologar o acordo é grande. Consequentemente, é de Vorcaro permanecer por um longo tempo preso. Então, fale, entregue. Enquanto nós esperamos e torcemos, o Lauro Jardim diz que a delação do Paquito está encontrando um muro na PGR. Por que será? Está sendo dificuldades nas negociações na PGR. A avaliação é que a PGR está endurecendo além da conta. E a impressão de que as pressões do meio político e do governo são a realidade. Será que não tem também nenhuma pressão do judiciário, não, Lauro Jardim? Aí ontem, o Paquito passou mal. Anteontem, na verdade. O cara passar mal na prisão recebe atendimento médico. A Mônica Bergamo explica, até sangue no xixi tinha. E deve ir no hospital fazer mais exames. Depende do Mendonça. E Mendonça vai permitir ou não? Já permitiu, né? Pelo amor de Deus. O Vorcaro não pode virar um novo sicário, né? Já deu com o sicário. E falando nele, a família de sicário diz que ainda não recebeu imagens da polícia e laudo do IML. Ninguém sabe para que lado vai. Tem novidade do sicário. A família do sicário informa que até o momento não teve acesso às imagens de segurança, nem aos autos do inquérito que apura a circunstância do falecimento, corrido pela PF, sob supervisão do Supremo. Também não foi disponibilizado o laudo do IML com a causa mortes. O caso do sicário gera alguns questionamentos. A imprensa, por milagre que seja, né, tá fazendo a sua parte também para garantir que o Paquito delate. Você vê assunto ali, o Caio Megali falando, pô, não só pode ter sardinha, né? Tem que ter pelo menos algum atum. A Mônica Bergamo lembra, o Joés não entregou um monte de sardinha, mas entregou um atum. Temer. E aí, nesse meio tempo de delação, o PT já tinha apresentado lá atrás, naquela DPF, para tentar mudar como é que funciona a delação no país. E aí a turma da Malu Gaspar faz a parte deles para mostrar que se mudar alguma coisa sobre delação, no mínimo temos que nos questionar o porquê. E a justificativa para provar que a gente tem que se questionar é que a PGR e a AGU pediram ao Supremo para rejeitar a ação antidelação do PT desengavetada pelo Dom Pedro III. A PGR e a AGU pediram em 2022, durante o governo Bolsonaro, a rejeição da ação do PT que pretende impor limites aos acordos de delação.
Nesses 4 anos, o processo ficou disponível para avaliação do relator, que só desengavetou o caso agora, quando a PGR e a Polícia Federal negociam com o Paquito uma delação que pode trazer implicações para o próprio Dom Pedro III. As manifestações da AGU e da PGR, assinadas pelo Bruno Bianco durante o governo Bolsonaro e pelo Aras, foram encaminhadas ao Supremo em fevereiro e junho de 2022, respectivamente. E além do posicionamento contrário da AGU, da PGR, o Senado também pediu para rejeitar a ação de delação do PT. A manifestação do Senado, enviada ao Supremo em fevereiro de 2022, a Advocacia Geral da Casa não chega a discutir o mérito da ação, mas diz que o instrumento escolhido pelo partido, a DPF, não é adequado aos fins a que se propõe. A imprensa está aí, vigilante, falando, não inventa de querer dificultar a delação do Paquito, não. O Paquito tem que falar. Enquanto isso tudo aconteceu, também tiveram vários problemas do Supremo que a gente comentou nos últimos dias. Gilmar versus Alessandro Vieira, Casa do Zema, os ministros brigando entre si, Flávio Dino com a reforma do judiciário, aquela nota de bastidor. Aí, por conta de todo esse caldo harmonioso e democrático que toma conta do país, a CNI levou um cara, ele é crítico quanto mais do Supremo há muito tempo. Ele odeia o bolsonarismo, mas ele também tem brigas e problemas pessoais com ministros. Acho que até foi processado pelo Cássio, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado. É o Conrado Ubner. Ele escreve regularmente na Folha de São Paulo. Aí ele tá ali, ó. Professor alerta para desgaste da autoridade de ministro do Supremo. Um parágrafo resume a fala principal dele, que é como se estivessem acima da crítica pública. O risco disso é a degradação final e total da autoridade do Supremo. A gente precisa de um Supremo forte. O Supremo é muito importante para estar na mão de condutas tão irresponsáveis. Vocês conhecem algum bolsonarista que vê algum tipo de autoridade? Eles impõem pela força, né? Por respeito, ninguém respeita. Eu coloquei a tradução. O que ele está falando é o seguinte, ó, a imprensa vai precisar dar razão. Assim, ó, amiguinhos, vocês precisam, como a gente na vida, porque senão a imprensa vai precisar dar razão ao bolsonarismo, o que levará ao enfraquecimento de todo o regime que o Supremo faz parte. Assim, para o regime ficar de pé, o Supremo tem que fazer a sua parte. Senão o regime inteiro vai desmoronar. O sistema está desmoronando. Então, assim, ministros do Supremo, façam a sua parte, porque está difícil segurar o bolsonarismo. Está cada vez mais difícil falar que o bolsonarismo estava errado. E teremos eleições agora. Aí vem o William Vac. O Supremo reage piorando a crise. Que bom. Que siga assim. Sempre babando a meta. Teremos eleições. Que vai ajudar a eleger pessoas comprometidas com o Estado Democrático de Direito. Determinar o que é centralidade e o que é lateralidade faz toda a diferença. Mas é ali que o Supremo se enredou. Disso depende a leitura da realidade, portanto, como agir diante dos fatos. E o que o William Vac quer falar com isso? Na visão da enorme parcela do público, da sociedade, do povo, o que hoje constitui a centralidade na crise de credibilidade, portanto, de legitimidade do Supremo, não passa de lateralidade na visão de um pequeno grupo dentro da corte. Estamos falando do comportamento individual de integrantes do Supremo. Isso, para a população brasileira, é o tema central do problema. Já uma parte do Supremo acha que isso não é problema, é só um cisco. Um cisco é sei lá, um caroço de milho em uma salada de alface. É um nada, você nem vê direito. Mais ainda, como capturam uma instituição em defesa própria, sem terem conseguido ou sequer se declarado dispostos a explicar de maneira convincente ligações com o escândalo do Master, documentadas por fatos incontroversos e não por ilações. Pode-se argumentar que códigos de conduta ou maior proximidade com a sociedade alterem muito pouco as proporções da crise de confiança na instituição, portanto são perda de tempo. Mas esse não é o ponto. O Supremo rachou não em função do que fazer diante da crise, mas, isso é decisivo, em função da compreensão da natureza da crise. Para a ala personificada em torno de Gilmar, Dom Pedro III, Dino, Zanin, o comportamento individual de integrantes, especificamente de Moraes e Toffoli, é lateralidade. Pega nada. Conforme declarou em recente entrevista à Band. Em outras palavras, não é o que realmente pesa, nem deveria estar no centro das atenções,
Nessa visão das coisas, não há nada de novo no front. O que está acontecendo é uma nova versão de lavajatismo, associada à imprensa burra ou comprada e à tradicional bandidagem do legislativo mais o bolsonarismo. Enfim, foi isso aí que fabricou a tal crise de legitimidade. Um escândalo turbinado também pela malandragem de outros banqueiros que lucraram muito vendendo papéis que sabiam serem podres. Ao Supremo só restaria então utilizar seus supremos poderes e resistir. Uma linguagem bem simples, o capitão do Titanic, ao bater no iceberg, mandou o engenheiro averiguar a avaria no caso e concluiu que ia afundar. Os capitães do Supremo, tem vários, nem sempre de acordo entre si, acham que nem bateram no iceberg, enquanto o restante da ponte de comando tem dificuldade de avaliar os danos no casco, embora reconheçam que a nau está difícil de navegar e parece adernada. O ineditismo dessa crise prossegue criando mais ineditismos. Como se antecipava, o Supremo virou fator eleitoral de peso e está sendo atacado do PL ao PT e fornecendo bandeiras fáceis para candidatos à presidência. Quem busca a reeleição obedece ao instinto desse tipo de animal político e já pulou fora do barco. Agora, olha esse final. Primeiro, é uma constatação curiosa, né? Do PL, do bolsonarismo ao PT, todos estão batendo no Supremo. É um sinal dos tempos. E o William Vac termina de um jeito, acho que eu vou botar no título de hoje. Dentro da instituição, esses fatos reforçaram as duas visões da realidade que são irreconciliáveis. Não há mais volta a algum tipo de status quo ante. Uma ala, Mendonça, Fachin, Carmen Lúcia, Fux, vai estar ali no limbo. Marx, Toffoli, talvez. E a outra ala, Gilmar, Dino, Zanin, do PTC, irreconciliável. Estamos num ponto que não tem como essa turma voltar a ser amiga. Irreconciliável. E aí? Eu acho que o William Vac, ele transita bem, até no judiciário, né? Ele já deu provas disso. E eu realmente não consigo ver, do jeito que as coisas estão, eu não consigo ver como entraremos em um determinado ambiente onde essas pessoas voltem a ser amigas, voltem a se unir. Código de Fachin e reforma de Dino instalam guerra fria no Supremo. Mais um indicativo do que o William Vac está falando, essa briga. Fachin terá problemas para aprovar um código de ética no Supremo. Ele insiste em colocar o plano em prática até o fim do ano, mas encontra barreiras até mesmo entre os aliados. Hoje, a corte está dividida entre quem apoia parcialmente o Fachin e quem não apoia porcaria nenhuma. Somente Carmen Lúcia subscreve integralmente as sugestões do Fachin. E por quê? Ela vai explicar. O caminho de Fachin ficou mais difícil depois que Dino, que não concorda com a criação de um código de ética para o tribunal, propôs uma reforma do judiciário. O texto de Dino faz referência a certos discursos superficiais e uma estocada ao próprio Fachin. Então tu vê, é um batendo no outro, um chamando de lacrador, basicamente isso. A turma não vai voltar a ser amiga, até porque o ego deles é muito grande. Dino listou regras para melhorar o funcionamento do judiciário e combater fraudes e corrupção. Fachin prioriza os limites às condutas individuais dos colegas. A guerra fria está posta no tribunal. A interlocutores, Fachin diz que conta com 5 votos para o código entre os atuais 10 integrantes da corte e aposta que o 6º voto seria do Messias. Ele está muito otimista. No grupo de aliados de Fachin está Cássio, mas ele tem dito que ainda pretende analisar o texto antes de dizer se concorda ou não. Um dos pontos que ele e outros ministros apontam como sensível é a divulgação prévia das agendas pelo impacto que isso pode causar no esquema de segurança. Outra dificuldade é da transparência aos contratos dos filhos de ministros que advogam em tribunais. Cássio e Fux são do time de Fachin e estão nessa situação. É pouco provável que eles concordem com esses termos. A divulgação dos rendimentos complementares dos ministros também pode dificultar a trilha do Fachin. O time de aliados do Fachin, Cássio, tem imóveis alugados e o Mendonça tem um instituto de ensino. Fux costuma ser remunerado por palestras. Esses valores são declarados no imposto de renda, mas não são públicos. Restam os votos de Carmen Lúcia e do próprio Fachin. Carmen Lúcia não tem parentes que advogam, não tem negócios, não tem dividendo de palestra, nada. Então, por ela tá de boa. E o Fachin tem uma filha advogada, mas aparentemente ela concorda com os termos sugeridos pelo pai. Nos bastidores, a ala de ministros contrária ao código promete não ceder, ainda que a proposta seja desidratada.
Um desses ministros reclama em caráter reservado que Fachin procura os colegas para conversar sobre o assunto, mas não acolhe as sugestões não são ouvidas. A suposta atitude teria deixado o grupo mais resistente, ou seja, quem apoia o código não apoia integralmente, quem rejeita a ideia não quer conversa. Hoje, a reforma de Dino tem mais chance de conquistar a maioria no Supremo. Ainda teremos um assunto que a gente já começou a falar semana passada, que é a briga no judiciário que extrapola o Supremo e entra no TSE. Porque quem vai estar comandando o TSE é Cássio e o Mendonça. Não vai ser o Dom Pedro III. Estamos em ano de eleições. Aí a CNN vem comentar que racha no Supremo se amplia e pode impactar o TSE nas eleições. Vai vendo. 3 ações recentes, né, de ministro do Supremo demonstram como o tribunal tem antecipado debates que deveriam ocorrer no TSE. O inquérito aberto por Dom Pedro III contra Flávio Bolsonaro por suposta calúnia contra Lula. A solicitação de Gilmar para que o PGR investigue Alessandro Vieira. O pedido de Gilmar para Dom Pedro III investigar Zema. Os 3 casos envolvem pré-candidatos a cargos eletivos nas próximas eleições. Essa tensão se intensifica, por quê? Porque vai ter mudança na presença do TSE. Vai ter o Cássio, vai ter o Mendonça. Cássio é com K, não é com C, não. Será a primeira eleição com ministros indicados por Bolsonaro, integrando a Corte Eleitoral em posições de comando. Ministros como... Olha essa aqui. Ministros como Gilmar Mendes e Moraes, eles demonstram preocupação com a possibilidade do TSE não atuar com firmeza contra as fake news. Vai que Cássio e Mendonça, rapaz, não saibam lutar contra as fake news. Vocês já entenderam o que está acontecendo. A divisão observada no Supremo e outros temas, como o Código de Ética e a crise do Banco Master, se reflete agora na relação com o TSE. Com a saída de Carmen Lúcia da Corte Eleitoral e a entrada de Toffoli como ministro do TSE, a composição do tribunal sofrerá mudanças significativas no eleitoral. A perseguição contra a direita, se depender do TSE, não vai rolar como rolou. A direita não vai ser perseguida do jeito que foi se a gente ficar dependendo do TSE. Já da Corte Suprema, tu já viu, né? É pra mostrar pra vocês por que eles têm medo. Por que eles têm medo, Kim? Por quê? Porque eles têm medo que o Mendonça não vai combater as fake news. Sabe o caso do Eduardo? Prisão de 1 ano. Por suposta calúnia em relação a Tabata Amaral. Fala aí do Mendonça, vai. Mendonça suspende julgamento de Eduardo Bolsonaro por difamação a Tabata após 4 votos por condenação. Eu vou pedir vista aqui. Vou esperar pra ver. Espera aí que eu vou ver. Dá 90 dias aí. Dá 90 dias aí, vá, pra dar uma olhada. Isso que ele podia fazer, né? Mendonça fez o que ele podia ver. Fez o que ele podia fazer, tá aí. Por conta de coisas como essa, ser favorável a perseguir, e os ministros temem Cássio e Mendonça à frente do TSE. Vamos lá, já que tá falando de eleições, deixei exatamente isso para fazer a ponte e falar das nossas confusões. Ontem comentamos sobre a postagem do Carlos. Se você não viu, veja. Mas se você não viu o breve resumo, o Carlos falou, cara, a gente tá aqui observando que a turma do PL tá muito pouco engajada, sabe? A turma do PL, essa é a preocupação do Carlos. E falou que ia começar a dar uma monitorada. Aí o Pedro Venceslau, que é um cara da CNN que tem muitos vínculos com o PT, é só vocês olharem as matérias que o Venceslau publica. Ele conseguiu conversar com pessoas do PL. Carlos Bolsonaro atua como fiscal de engajamento de aliados de Flávio. Essa é a manchete. Aí tu vê. Venceslau comentou que teve uma conversa reservada com um dos parlamentares que estaria na lista dos não engajados. Alguém do PL que não estaria trabalhando pelo Flávio. Fez chorar pra CNN. Aí assim, ó. Ele disse que seria mais interessante se Carlos Bolsonaro estivesse empenhado em fazer campanha em Santa Catarina, onde ele está mal nas pesquisas de intenção de voto, com dificuldades para se eleger, do que ficar navegando pelas redes sociais dos aliados para saber quem está postando ou não mensagens a favor do Flávio, destacou Venceslau. Aqui você vê 2 problemas. Primeiro problema, você vê quem são esses políticos
nos bastidores, o que eles realmente pensam. Em público é fácil mentir, cara de palhaço, tamo juntos, união da direita. Por trás, eles querem esfaquear todo mundo pelas costas. Isso é uma coisa interessante. Aí você vê o ódio dele, né? Vai lá, Carlos, faz tua campanha, cara, tu não vai se eleger. Só que ao falar isso, ele acaba expor o quão grande o Carlos Bolsonaro é. Porque se o que esse político está falando é verdade, só prova que o Carlos está mais preocupado em eleger o Flávio e assim nós derrotarmos o Lula do que ele mesmo se eleger. O cara tá falando pro Carlos, Carlos, se preocupa com tua eleição, cara. Quer ser a presidência da República. O Carlos está sendo atacado nos bastidores por estar mais preocupado em derrotar o Lula do que em se eleger. Esse Carlos, hein? Esses Bolsonaro é um caso sério, né? Na vida, o que começa mal termina mal, sabe? Então, assim, esse sentimento ruim de gente safada, de gente vagabunda, como essa turma do PL, a direita super verdadeira, bando de vagabundo, até na hora de fazer a crítica, coloca os pés pelas mãos. Aí você vê aqui um exemplo. Aqui você vê um exemplo das pessoas que o Carlos não está preocupado. Porque Carlos está preocupado com quem é do PL. Aí o Mafinha vai até dar uma explicação. Não precisa dar. Porque aqui é um safado, esse Giovanni Moraes. É formado em direito, professor, tirado a professor de Deus. Aqueles revoltados, né, anti-bolsonaristas. O que Carlos está fazendo para minar o apoio ao Flávio das pessoas comuns, com mínimo de bom senso, que não desejam se sujeitar à seita bolsonarista, é tão escancarado e sem sentido que chega a parecer proposital. Aí o Mafinha vem comentar. Peraí, gente, vamos entender uma coisa. Você é uma pessoa normal, certo? Você não é político. Você não é do PL. Você não é candidato. Então pronto, você, que não é nada disso, você pode apoiar, você pode defender quem você quiser. Você pode nem defender ninguém, nem apoiar ninguém. Você pode criticar todo mundo. Você é um eleitor livre. Não é sobre você que o Carlos está comentando. Agora, se você está usando o fundo eleitoral do PL, o dinheiro do pagador de imposto que vai para o PL, e usando para se eleger, se você está com sua foto no santinho, né, com Flávio Bolsonaro, se você está usando o 22, meu amigo, a sua obrigação é divulgar o candidato do seu partido. Não é meio óbvio isso? Ou eu tô errado? Tem alguém do Partido Novo fazendo campanha pro Flávio? Não. Agora tem do PL fazendo campanha pro Zema. Gente, o nível de emburrecimento da direita, o nível de emburrecimento é tão grande que não dá mais pra chamar petista de burro. Tem de direita que é mais burro que petista. Em 2026, a gente tá tendo que explicar o óbvio que se você faz parte de um partido político, que seu partido tem um candidato à presidência, você tem que apoiar esse cara. Não vou apoiar, não. Não, eu vou apoiar do meu jeito. Apoia, véi. Pior que petista. Tem que ter vergonha de chamar petista de burro. Aí o Mafia diz, o errado é errado cobrar abertamente. Meu amigo, então vamos lá. Ao cobrar abertamente, estamos dando a oportunidade ao eleitor decidir se vai querer dar o voto para aquele candidato a deputado ou senador. Eu cansei de falar, nada melhor que a luz do sol. Do sol tem que mostrar tudo. Aí o Bruno Engler, de Minas. Ontem eu até falei com o Bruno Engler. Não tem nada a ver com isso daqui, não. Ele mandou mensagem, eu falei, tu tá de boa? Então a gente começou a conversar. A gente falou de coisas que não tinha nada a ver com essas tretas do dia a dia. Trocamos histórias sobre Bolsonaro. Boa história, né? O Jair é sensacional, viu? E aí, no meio dessas histórias, ontem pra vocês, não era de manhã pra mim. Olha, gente, falo pra vocês. O Bruno ainda subiu no meu conceito. Falar isso com esses dois tweets aí na frente, né? Fica até parecendo que é coisa. Mas de verdade, eu vou falar pra vocês o porquê. Não tem nada a ver com treta. Foi a primeira vez, em todos esses anos, que eu conversei com um político, que esse político saiu da obviedade, apontou por um caminho, dando a direção e falando onde é que estavam as pedras.
Isso em qual sentido? A gente tava assim discutindo, falando, cara, os problemas que eu vejo. O que eu falo pra vocês em vídeo, eu falo, pô, gente, eu nem tô preocupado tanto com a vitória do Flávio, mas como é que vai ser o governo, o Ministério da Fazenda, isso, aquilo, outro. Eu falo, pô, a gente vai ter muita dificuldade, a gente vai ter que entregar resultado. Entregar resultado pra mostrar pra sociedade, pô, as pessoas querem ver as suas vidas melhorando. Não é só derrotar o Lula. Derrotar o Lula é o primeiro passo, já tá, pra mim, consolidado. Derrotar o Lula depois, vamos ter que melhorar a economia do Brasil. E eu tava falando pro Bruno, falei, pô, velho, eu vi a galera falando, tem que reduzir imposto. Tá, mas reduzir do quê? Ah, vai fazer o quê, velho? Onde? Me dá um exemplo. E aí, quando eu falei isso, eu fiquei muito surpreso, positivamente. O Bruno falou, cara, uma coisa que a gente devia rever aí é a questão da Lei Candir. Você conhece? Eu falei, pô, conheço a questão da Lei Candir, que é uma lei que envolve aí exportação de commodities. Ele falou, cara, qual o sentido que faz? É uma lei protecionista ao contrário, porque é o seguinte, ele fala que em Minas, o pessoal entende muito, porque Minas tem commodity, né, mineração. Se você extrai minério de ferro e vende internamente no Brasil, você paga imposto. Mas se você exporta, você não paga imposto. Ou seja, é mais barato pro gringo comprar do que pro brasileiro. Aí você fica assim, cara, como é que o aço brasileiro vai competir com o aço chinês? Porque só imposto já começa a dificultar a coisa, sabe? E aí o Bruno falou, cara, a gente pode reduzir o imposto do Brasil, reduzir, as coisas podem ficar mais baratas do Brasil. E, gente, ferro, por exemplo, toda a construção leva ferro, né? Na nossa já barateia um pouco a construção civil, já sobe um pouquinho mais, quem sabe sobe um pouco mais para salário. Ele falou, porque a discussão, qualquer discussão de imposto tem a questão da compensação. Não sei se vai compensar 100%, mas ele falou, cara, você troca o imposto nacional para internacional. Os gringos começam a pagar e você dá isenção para quem é brasileiro. Faz a Lei Candir ao contrário. Mas por óbvio. Depois eu fiquei feliz, sabe, de ouvir isso da boca de alguém, sair da... temos que baixar o imposto. Aí você fala, tá, velho, vai baixar imposto de onde? Qual vai ser a compensação? Porque o Estado continua precisando arrecadar, né? E, cara, eu fiquei realmente, assim, surpreso. E a gente conversando algumas coisas, ele falando, assim, falando do governo Trump e tudo mais. Eu falei com ele, falei, cara, eu tô feliz. É a primeira vez que eu converso com um político que eu escuto esse tipo de coisa. Deputado estadual, viu? Não sei se o Bruno vai... O que ele vai vir, mas já tem meu apoio, Bruno. Você já tem meu apoio. Depois de ontem... pegou espaço no meu coração. Mas enfim, voltando pro assunto da treta, o Bruno Engler falou assim, ó, é impressionante como as pessoas ficam encantadas com o leão de ano eleitoral. Vamos dar uma pesquisada nas posturas e posições dos pré-candidatos nos últimos 4, 8 anos, antes de formar uma opinião, não pegar um recorte da última semana e achar que fulano ou Beltrano é o cara. Ele também diz que absolutamente todo mundo que quer derrotar o Lula tem que apoiar o Flávio. Não há outra pré-candidatura viável. O Flávio é o cara que vai tirar o PT do poder e é dever de cada patriota ajudá-lo nessa luta. Aí você vê, né? O novo leão conservador estava rodando no parlamento com o Thiago Mitraldi, ou Mitrô. Não sei como é que se pronuncia até hoje o nome dele. O cara do Lema, bicho. O cara do Lema, velho. Da bancada Lema, que era do Novo. A turma que anda com Zema, que é na Fazenda, Meirelles e Armínio Fraga, e anda passando por baixo com o Lema. Ai, não dá, né, velho? Até fiz isso aqui, ó. Vocês lembram desse filme? O Leão Conservador, Roberto Jefferson, ia peitar o Supremo, ia fazer acontecer, que não ia baixar a cabeça, que era super corajoso, o super PTB. O PTB virou novo, Roberto Jefferson virou Zema. É a mesma história, não muda nada. Até os apoiadores do PTB lá atrás são apoiadores do Novo agora. Não mudou nada. É incrível isso, como os padrões se repetem. É incrível como e as pessoas não aprendem. Aí, rapaz... aquelas coisas que só no Brasil, só no PL. O deputado federal Gustavo Gaia coloca ali o vídeo do Zema e diz, por favor, não compartilhem esses vídeos do Zema. O Supremo não gosta. Aí o Rodinei foi bem pirracento. Nas últimas semanas, você já postou conteúdo do MBL, agora do Novo. Assim, só pra saber, velho, tem uma previsão aí, Gaia? Postar um conteúdo relativo à campanha do candidato do seu partido também. Sem pressão. Pode ser no seu tempo, sabe? Não tem urgência não. Mas se der aí, você
puder falar, quando é que vai ter uma postagem outra aí do Flávio. E em relação ao Gaia, tem uma questão a mais. Na hora de você cobrar e postar conteúdos em apoio ao Flávio. Por quê? Não é birra. No dia 15 de março, como destaca aqui o Júnior Japa, o Gaia fez essa postagem, ó. Essa é a primeira postagem que faço sobre a minha pré-campanha. Se olhar o meu perfil, verá que a maioria das minhas postagens é contra Lula e estou apoiando o Flávio. E para sua informação, olha agora, estou coordenando a criação de conteúdo de apoio ao Flávio junto com o PL. Bom, se o Gaia é um dos coordenadores dos materiais digitais do Flávio, cara, vamos trabalhar, viu, filho? Vamos trabalhar, irmão. A gente tinha que ter conteúdo aí rodando a 3x4. Escala industrial. Aí o Júnior Japa fala, oi tio, oi tia, perguntar não ofende. Vocês acham normal um coordenador de criação de conteúdo da campanha de um pré-candidato à presidência da República divulgar material do adversário? Vocês já viram a Globo divulgando no SBT? A Tsuki também, né? Pega o mesmo tweet. A sua informação, estou coordenando a criação de conteúdo de apoio ao Flávio. Aí ela bota e pergunta, ô Gaia, você ainda coordena a criação de conteúdo de apoio ao Flávio? Se sim, disponibilize aí, bicho, os conteúdos criativos. Posta aí pra gente. Acho que os bolsonaristas preferem conteúdos do Flávio, sabe? Os do Zema. E a Sarita reforça, pois é, velho, nunca vi isso. Gente de um partido que prefere divulgar o pré-candidato de outro partido. Ninguém está falando para xingar os demais pré-candidatos de direita, mas também não precisa fazer campanha para eles. O ano eleitoral já começou. Cada voto no primeiro turno é importante para fortalecer o nosso pré-candidato. O nosso pré-candidato é o Flávio Bolsonaro. Não é muito difícil entender isso. Não, o Gaia entende, ele entende. O Gaia não é burro, não. Ah, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Já ele dá ataque de pelanca. Já ele dá ataque de pelanca, vai pegar o telefone, como ele fez da outra vez, pegar o telefone, ligar pro Flávio e falar, entra em campo aí pra me defender. Como... Ele não é só o Gaia que faz isso, não. Outros também já fizeram. A galera tá ligando pro Flávio entrar em campo pra parar de bater aqueles vídeos do Flávio de não direito. É depois de muita gente sendo saco. Ah, vocês estão por fora disso. Paulo Figueiredo falou que ia falar uns bastidores aí da campanha. Eu não vou falar essas coisas, não. Deixa Paulo Figueiredo falar. Pergunta lá pro Figueiredo. Figueiredo, que história é essa aí, mano? Da galera que fica ligando lá pra pedir pra ele gravar vídeo na direita. Pede pro Paulo Figueiredo. Ele sabe dessa história. Eu falar é falar em causa própria. Paulo Figueiredo não gosta muito de mim, mas é capaz dele contar. Pede pro Paulo Figueiredo falar das pessoas que quando souberam que o Flávio deu entrevista pra nós do Quinto Elemento, esses deputados ligaram pro Flávio pra pedir pra entrevista no Iauá. Manda o Paulo Figueiredo contar essa história aí, vá. Essa história é boa. Vá lá, Figueiredo. Conte aí, irmão. Ah, eu nunca lhe pedi nada mesmo. Conta aí. Conta aí pra todo mundo. Só não vai falar que você não sabe. Você sabe. Todo mundo sabe. Ai, direita. Eu adoro a direita brasileira. Aí ontem, o Caporeso, realmente um bolsonarista. Talvez, como ele mesmo diz, o erro dele é ser bolsonarista demais. E realmente o Caporeso é muito bolsonarista. O Caporeso colocou lá uma nota oficial. Tá em áudio, se você der play, mas tá com áudio de voz de inteligência artificial. E o Caporeso coloca antes do Itatiaia: Nicolas organiza almoço que reaproxima forças de segurança do governo e que é crise no PL. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Vamos ler aqui o que o Caporeso escreveu. Denúncia de um deputado estadual do PL. Esse aí é 100% bolsonarista, não precisa nem ter dúvida. Pode pesquisar aí, você vai encontrar algum problema de Caporeso em relação a isso. Aí o que ele disse? Nota do deputado Caporeso em relação à postura de Nicolas Ferreira com a segurança pública. Eu conheço o Nicolas desde 2018. Antes do sucesso dele, tínhamos amizade. Ele é um quadro muito importante para o partido que traz a juventude consigo. A opção de conduta dele hoje é de tomar decisões pensando muito de maneira solo. O Nicolas de hoje é alguém que não busca opinião em nenhum dos deputados que são membros do movimento Direita Minas e nem mesmo aqueles que foram os grandes apoiadores dele no início. Nicolas, hoje, está ajudando o candidato do PSD ao governo com a quantidade de material audiovisual que jamais dedicou para o Flávio Bolsonaro. Mesmo eu sendo amigo, policial militar e deputado do mesmo partido, nem eu ou o Sargento Rodrigues
Fomos procurados para conversar sobre as forças policiais, ou pior, a respeito de apoio ao Matheus Simões. Isso não é uma crítica, apenas um relato de como se dá o desdobramento interno, pois sendo ele do PL, de direita, um cara conservador, as pessoas vinculam a minha imagem e a dele e questionam, por exemplo, por que nós, eu e o Sargento Rodrigues, o Capureza é cabo da PM. Eu e o Sargento Rodrigues permitimos que Nicolas escolhesse se aproximar de alguém tão ruim para a segurança pública. Eu entrei em um batalhão da PM, por exemplo, e sou cobrado pelas escolhas dele, pois a imagem que as pessoas têm é que estamos sempre em contato e tomando decisões juntos. Então eu estou aqui apenas pontuando fatos. Nicolas tem a sua própria forma de fazer as coisas. Por exemplo, quando eu estava como pré-candidato ao Senado, indicado pelo próprio Bolsonaro, tentei marcar um encontro com o Nicolas, depois de visitar o Jair, e fui ignorado. Inclusive o Cleitinho relatou que passou o mesmo em relação ao governo. O Cleitinho falou mais de uma vez: procurei o Nicolas, ele não quer falar comigo, não sei o quê, contra mim. Penso no meu caso que o meu perfil deve ser excessivamente bolsonarista, mas eu vou continuar sendo assim, cortando os comentários. Aí nos comentários o Capureza postou na outra conta dele. Se você assistir o vídeo que está narrado, você vai ver que é o que está escrito aqui. Enfim, quanto à nota feita pelas entidades de segurança pública, pelo menos 2 delas têm pré-candidatos que concorrerão nas próximas eleições. Nicolas não chamou seus colegas de partido, que são da segurança pública, por qual motivo? Esquecimento ou sabotagem? Repito, às vezes sinto que parece que para alguns eu sou bolsonarista demais. Não concordo em apoiar o Matheus para o governo e acredito que Nicolas seguirá fazendo um trabalho em defesa do atual governador, melhor do que a equipe do marketing do governo de Minas. Agora vai tentar convencer a segurança pública que Matheus é a melhor opção para os policiais. Contra esse argumento, pesa um histórico enorme a seu desfavor. Acredito que nem todos os seguidores e nem todo o marketing do mundo serão capazes de convencer os policiais que focinho de porco não é tomada. Eu defendo uma união da direita em defesa do Flávio. E para isso precisamos de um nome forte para Minas Gerais e penso que Matheus não é esse nome. Agora imagina o que aconteceu pro Caporeso chutar o pau da barraca desse jeito. Em relação ao Menino de Ouro. O que será que aconteceu pro Caporeso chutar o pau da barraca? Aí olha que coisa curiosa. A gente já comentou, por exemplo, que o Matheus Simões, né, tá priorizando emendas nas regiões que Nicolas quer eleger a turma dele. Pelo que me consta, Nicolas vai ter 9 deputados estaduais. Aí, um motivo grande, né, pro Nicolas ajudar o Matheus Simões. Mas além disso, olha isso aqui, ó. Nicolas diz temer que direita fique anos sem governar Minas se fizer gestão ruim. O Matheus Simões, o caçabista Matheus Simões, técnico, inteligentíssimo. Ah, meu Deus. Ele é muito bonito, muito cheiroso, usa perfume. Ele vai transformar Minas na Suíça sei lá, do Triângulo Mineiro. O Triângulo Mineiro vai virar Suíça. Já o Cleitinho, o Cleitinho é um problema. Vocês têm que entender que se o Cleitinho, a direita nunca mais vai governar Minas se for o Cleitinho. Aí tu continua ali na matéria, né? O deputado tem afirmado que o bolsonarismo pode enfrentar a derrocada no estado assim como PT e PSDB. Ele ainda não definiu quem será o candidato a governador na chapa, a presidente Flávio. Já com lideranças do PL, Nicolas também levantou dúvidas sobre a capacidade de Cleitinho, hoje líder na pesquisa, de governar o estado diante do cenário de crise fiscal. O que o Zema fez em crise fiscal foi bater a porta do Supremo e basicamente suspender o pagamento da dívida por um bom tempo. Porque a situação fiscal de Minas tá nada boa. Perguntei pro ChatGPT, pede para ele te explicar a decisão de suspender a dívida. Entende um pouquinho a gestão Zema? Péssima. Procurado por sua assessoria de imprensa, Nicolas afirmou que a informação do Cleitinho é fofoca. Tudo é fofoca. Discordo de posturas pontuais do Cleitinho, mas não estamos em conflito. Não, tá não. Tá com o Caporeso disse que tá com conflito. O Cleitinho disse que tá com conflito, mas é só pontual, segundo o Nicolas. Esse menino tá demais, viu? Eita, menino que tá aprontando. Mas que coisa, viu? Eu prefiro acreditar no Caporeso. Aí, rapaz, passando ontem, rapaz, eu tô ficando fã do Felipe Sestaro, viu? E host, ele tá extraindo o melhor dos candidatos, né? Não necessariamente o melhor, é algo bom. Mas assim, o programa está rendendo. Ele tá conseguindo tirar o melhor do pior dos nossos políticos e candidatos.
Maurício Marcon, um pangaré que tá lá no Parlamento Federal. Pode reclamar, mano. Até deixou de me seguir esses dias. Porque eu não faço parte da coleirinha do Deltan, né, dos amiguinhos dele. Olha pra isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Olha esse bate-papo. Beleza. O Moro é conservador? O Moro é um De cara... direita. Cara, o outro falou que nós ia entrar no Moro, vamos entrar no Moro. Não vou entrar agora ainda não. Só tô te falando O coisa rápida. Moro é um cara que eu admiro demais. E é um cara que... Ele é conservador? É de direita? Eu conheço muito a esposa dele que conversa O Moro é conservador? Cara, eu de acho que direita? sim, porque ele é contra o aborto. Ele é desarmamentista. Moro é desarmamentista. Ele é liberação das drogas. Não. Opa, Moro é. Vamos trazer o Moro aí. Moro é. Eu gostaria muito. Mas não vem. Difícil. Às vezes eu tenho alguns sonhos. Eu já tenho A alguns rua é sonhos capaz de esquisitos. vir. Pode ser, mas que eu tenho alguns sonhos esquisitos. Se ele vier, eu vou dizer pra ele, ele vai ficar chateado. Não, deixa pra lá. Rapaz, o Moro é o maior traidor da pátria. Ele não veste, mas eu tive um sonho uma vez de ver um cara muito parecido com o Moro usando calcinha por baixo da calça. Porque o jeito que ele saiu do governo Foi ruim? não foi ruim. Foi mentiroso e covarde. Porque foi provado que é mentira o que ele falou 2 vezes pela Polícia Federal e covardia. Tudo bem. Por quê? Vaidade de vaidade. Mas eu não quero falar do Moro agora. Mas vamos eu quero falar. te provar. Calma, você falou que o eleitor é o culpado. Só pra eu matar pra você, eu te perguntei do Moro por quê? Porque eu olho pro Moro, eu posso ter e ser enganado por um tipo de percepção. Ou, por exemplo, o cara mudar de atitude porque ele ascende ao poder e no poder ele vê oportunidades e o caráter maldoso dele se aparece. Ou, por exemplo, eu sou tão enganado pelos políticos. Tô gostando do Felipe Sestaro, viu? Aí você vê a Luli comentando, né? Um deputado que não sabe o que Moro fez quando saiu do governo é pra acabar. Tá marcado pra eu ir de lá dia 11, viu? Dia 11 eu estarei nesse podcast. A gente vai botar pra essa internet tremer. Mas vai ser gritos, choros e ranger de dentes. Ave Maria! Me pergunta aí do Moro, Felipe. Vamos falar do Moro. Porque tu ainda tá pegando leve. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu nem pensei em procurar. O Moro saiu do governo dia 24 de abril de 2020. Deixa eu procurar assim, abrir uns vídeos aqui na sequência logo da saída dele. Porque segundo o pangaré do Marcon, o Moro é um conservador. Conservador. Vamos ver aqui se eu acho o que eu tô procurando. Vamos achar aqui. Deixa eu deixar assim, ó. Deixa eu botar aqui em ordem. Aí eu boto. Eu vou passando aqui olhando na tela. Se eu achar o que eu quero, vocês vão saber. 93, 94. Pronto. Deixa eu botar aqui em ordem. 94, 93, 92, 90. Vamos aqui. Deixa eu ver se eu acho que eu quero. Eu sei mais ou menos como é a imagem. Não vai estar aqui? Não, não vai estar aqui. Não foi no episódio 190. 191. Olha, talvez esteja aqui. Talvez. Será? Ou não? Não, não é isso. A gente falando do Ayan, da Madeleine Lacos. 191, mais de 2000 dias atrás. Mas não tá aqui, não. Não, não, não. É um documento. Precisa ser um documento. É print de documento. Envolve o doutorado de Sérgio Moro. Vamos ver. 192. Vou ver aqui do lado. Eu preciso olhar aqui. Algo tipo assim, sabe? Documento. Aqui. 193. Esse aqui eu acho muito difícil. Esse aqui eu sei que vídeo é esse. Ver aqui eu vou ficar bem surpreso. Não. 194. Se não tiver esse aqui, eu vou dar pause e eu vou pegar o documento e volto. Pra não ficar abrindo vídeo atrás de vídeo. Não é esse. Deixa eu abrir do 95 ao 200. Uma pausa aqui. Eu não ia nem achar, sabe por quê? Porque era o 189. Foi logo que o Moro saiu do governo. Olha. Vamos lá. Professor Felipe Neri. Neste caso, creio que ele esteja com a razão. Já conhecia a mentalidade do Moro e inclusive falava publicamente sobre sua posição favorável ao ativismo judicial e aborto. Olha o conservador Maurício Marcon, seu pangaré.
Pena não dá para colocar aqui a tese do Moro. Vou deixar um trecho que extrai da página 44. Ó. Jurisdição constitucional como democracia. Tese apresentada ao curso de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná como requisito parcial para obtenção do título doutor, tendo por orientador o professor doutor Marçal Justen Filho. Sérgio Fernando Moro. Tá vendo aqui em cima, né? Vamos lá. Olha aqui no documento. Juiz mais conservador, a Suprema Corte não resolve o concílio estabelecido em Roe. Aqui é o caso Roe versus Wade. Embora tenha tomado decisões que, de certa forma, limitaram o alcance ali reconhecido. Não é objetivo deste trabalho crítica aprofundada sobre a decisão, embora diga-se em seu favor que ela, de certa forma, representa a solução intermediária para a questão do aborto, satisfazendo em parte as duas correntes absolutamente opostas sobre o tema, o que não deixa de ser razoável em vista de um improvável consenso sobre ele. Tal decisão, mais que qualquer outro, ilustre o papel ativo da Suprema Corte. Esta, mesmo diante de um tema absolutamente controvertido, tomou para si a responsabilidade, para o bem ou para o mal, de decidir a questão. Eita lá. Para o bem ou para o mal, a Suprema Corte fez isso. Importante, né, amor? Em sentido semelhante, Rawls defende o equilíbrio razoável entre os valores políticos menos importantes envolvidos na questão do aborto. O devido respeito pela vida humana, a produção ordenada, das mulheres, confere... As mulheres, enquanto cidadãs iguais, conferem à mulher o direito de decidir se deve ou não interromper a gravidez durante o primeiro trimestre sem prejuízo de direito similar em período posterior de certas circunstâncias. Retomando a terminologia de Rawls, em um mundo onde coexistem diversas doutrinas razoáveis abrangentes na discussão de questões públicas, não se pode apelar para convicções religiosas ou filosóficas abrangentes, sendo necessário o recurso a razões que possam ser compartilhadas, o que pode envolver o equilíbrio razoável entre valores políticos envolvidos. Então você aí que usa argumento religioso e filosófico contra o aborto, que Deus não deixa, Moro vai lhe pegar. Esse é o amigo do Moro. E curiosamente, ó, antes do Moro sair, eu tava tão na certeza que o Moro ia sair do governo, vocês têm, sem pirraça, eu tava tão na certeza. Esse aqui, ó. Deixa eu ver se é esse. Não, 187, 88, 188, ó. Acho que foi literalmente um dia antes do Moro sair do governo. Eu fiz um vídeo que era: a mulher de César não basta parecer honesta. Ela não deve ser honesta, tem que parecer honesta. Eu falava Rosângela. Não apronte, Rosângela. Aí mostrava lá quem somos. É o quê? Ah, Rosângela. Considera direito a romper a gravidez, concorda a decisão do Supremo. Aborto deve ser possível até o terceiro mês e tudo mais. Enfim. Nem vou pegar muito no pé por causa disso. Mas tá, Flipou era Brasil, quando já tinha rompido com o Bolsonaro, Arro. Aí o Marcos Souza, que é um âncora ligado ao Lava Jatismo da Jovem Pan do Paraná. Que é um cara, inclusive o Moro é padrinho dele. Ele chamava o Moro de padrinho. Alcançado, mas na generosidade do ministro Moro, entregou o time que avaliou minha monografia. Enfim, frequentava a casa do Moro, esse cidadão. O desmonte no combate à corrupção começou, o resultado se define na pior posição do Brasil. O Deltan compartilhando o material da Transparência Internacional do Soros para atacar Bolsonaro com apoio do Marcos Souza. Aí eu mostrava lá, ó, olha a Rosângela com a Joyce, no lead, meu Deus do céu, Rosângela, sabe? Aí eu já falava do Moro, no lead. O Moro nem tinha saído ainda, ele ia sair no dia seguinte. Eu já não aguentava mais, olha lá. Esse aí, ó. Aí a gente fala de outras coisas no vídeo. Tá vendo aí, velho? Esse maluco aí não merece ser reeleito, não. É um pangaré. Um pangaré. O Arro. Minha amiga, Arro. Arro. Esse é o nível, gente, dos parlamentares da direita. É por isso que a direita perde. É um bando de fracassado, um bando de energúmeno. Faz a mínima ideia. Eu boto esse maluco aí na sabatina, boto pra chorar. Não é porque eu sou miserável, não é porque ele é burro. Não é porque eu sou esperto, não é porque ele é burro. Gente que não tem conhecimento de nada. É gente com esse nível que tá em Brasília, só tem espaço pra 513. A gente devia ter um exército de elite. 513 mentes brilhantes no parlamento. Aí tem gente como Márcio Marcon, como Tiririca, como... Zé Trovão. Agora o Oswaldo Eustáquio se filiou lá para sair pelo PL, lá no Paraná também, como candidato. Pronto. Aí o Mafinha diz, me dando razão, né?
Uma das coisas mais certeiras que o orelhudo da Austrália fala é sobre politizar o eleitor. As pessoas têm que saber mais sobre a política. Como funciona o regimento, as regras do parlamento, da eleição, dos acordos políticos, a vida dos políticos, os pensamentos dos políticos, privadamente, publicamente. Saber. Quanto mais as pessoas se politizarem, melhores serão as escolhas. Óbvio! Quem é que presta consultoria? É uma pessoa que tem muito conhecimento em determinada área. Quem é que vai prestar uma consultoria sobre carros? Ele tem que saber sobre carro, pô. Aí tu pega o político, não, mano, arro, minha amiga. Qualquer um que rejeite o conhecimento e a politização do indivíduo está querendo te enganar. A verdade é o maior poder que existe. Fale a verdade. Seja aberto e sincero. Arque com as consequências disso, mas saiba que é libertador e honesto com o seu eleitor se você falar a verdade sobre como pensa e o que quer. E aí, para encerrar o vídeo, Jair Renan falou que estive com meu pai no dia de hoje e pudemos conversar bastante. Ele está bem, se recuperando a cada dia e lúcido por dentro de cada detalhe do que tem acontecido. Eu gostei de ouvir isso, eu tô animado. Ao pedir um conselho sobre como devemos seguir, ele foi direto. Não parar, não precipitar, não retroceder. Receba essas palavras com muita responsabilidade. O capitão segue atento, viu? E nós seguimos na missão. Eu do jeito que é Bolsonaro, mas ele deve estar... Ele tem Smart TV em casa. Ele pode estar proibido da rede social, mas Smart TV pode assistir, viu? Esses deputados aí ficam aí pagando de louco. Eu tenho certeza que o Jair, por dentro de alguma confusão, o Jair tá. Ele pode não estar tendo a visão de tudo que tá rolando. Mas boca aberta o Jair não é e nunca foi. E é isso. Eu vou mandar... Esse vídeo, sabe? Não, nem vou mandar esse vídeo, que é uma vergonha uma coisa dessa, sabe? É uma vergonha. O apresentador do podcast tem mais conhecimento do que um deputado federal. E ele ainda tá com pouca raiva. Deixa chegar na minha mão, Felipe Sestaro. Dia 11. Inclusive aí, ele até pediu o Marco Antônio, né? Manda aí umas perguntas. Por mim, vem todo mundo junto. Pode botar ao vivo aí. Qualquer um a gente bater um papo. Agora vamos bater papo de assuntos reais. Vamos falar do Moro, vamos falar do Deltan, falar do Partido Novo. Vamos falar da política como um todo. Coisas que eu falo em vídeo. É o momento de vocês, de me questionar sobre o que eu falo. Vai lá, manda pergunta pro Felipe. Tô de peito aberto. Vou falar no dia pra Michele ficar com saúde, ter tempo, não ser um podcast com pressa. Fala, quer que eu fique aqui quantas horas? Vamos ficar, velho. Vamos bater um papo aqui. Pergunta aí. Sem medo de ser feliz. Pode jogar no meio dos peitos. Sem medo. Sem nenhum. Pode perguntar o que quiser. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quer ajudar um pouco mais, pode ser membro do canal. Tem um botão de valeu. Tem um Patreon na descrição também. E tem o Atlas Brasileiro, Kimpan.com.br. Se você não quiser ser um cara tapado, como o Maurício Marcon, que nem devia ser deputado federal, tamanho de desconhecimento, leia. Tá lá no Atlas. Muitas informações até sobre o Moro. No mais, ele ganha de beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!